Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a Igreja celebra o dia da Divina Misericórdia. É o segundo domingo da Páscoa. Quis o então Papa João Paulo II instituir esse dia, chamado da Divina Misericórdia, para enaltecer esta qualidade, esta virtude de Deus, a misericórdia. A pregação do Papa, agora São João Paulo II, é que a misericórdia, sendo atributo divino, temos que pedir que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia. Misericórdia, já lhes disse muitas vezes, mas não é demais repetir. Misericórdia quer dizer dar o coração ao miserável, se colocar no lugar de quem sofre, colocar o coração junto ao coração de quem sofre, o miserável. Daí a palavra misericórdia. Ora, sentir a dor do outro importa que tenhamos para com o outro respeito, que possamos enxergar nele sua dignidade. Quando não, temos pena de um animal, de uma árvore que é derrubada. Esses sentimentos que nos ligam à natureza e às coisas de Deus fortalecem este elo espiritual que nos faz definitivamente imagem e semelhança do nosso Criador. Temos pena de um animal que morre talvez atropelado. Temos pena de uma árvore que cai, quando nós sabemos da importância que o mundo verde tem para a nossa sobrevivência. Mas com pessoas humanas, o sentimento é de misericórdia. Isso nos faz semelhantes a Deus, porque o sentimento provém dele. Por isso nós pedimos a Deus que derrame sobre nós a sua misericórdia, para que nós tenhamos também esse sentimento e possamos ter para com os outros a mesma atitude que Deus tem para conosco. Acreditamos que o próprio Deus se coloca no nosso lugar na hora do sofrimento. Isso Jesus nos ensinou, os santos o testemunharam e nós acreditamos. Nós nunca estamos sozinhos, mas sobretudo na hora da dor, do sofrimento, do medo, acreditamos que Deus está conosco. Ele que mantém acesa a chama da fé, Ele que mantém o nosso coração desejoso de superar aquela dificuldade, aquele momento pelo qual estamos passando. É Deus que nos dá a esperança, porque caminha conosco. Portanto, ao instituir esse dia da Divina Misericórdia, nós estamos olhando para este atributo divino e pedindo que Deus nos abençoe com este dom, para que também nós possamos ter misericórdia para com os outros, nos colocar no lugar de quem sofre. Às vezes, a gente até fala mesmo, quando vê alguém passando alguma dificuldade, a gente diz, bem feito, por que não fez tal coisa? Bem feito, mas assim não é legal falar. Normalmente, quando a pessoa está sofrendo, ainda que seja alguma coisa que ela tenha provocado, colocar-se no lugar de quem sofre nos faz sentir o sentimento dela, e é só assim que nós podemos ajudar a pessoa, nos colocando no lugar dela. Tento fazer isso com as pessoas que vêm falar comigo, vêm me contar um problema, uma dificuldade, alguma situação difícil pela qual passou. Tento me colocar sempre no lugar da pessoa. Quando fico na porta da igreja e recebo as pessoas, imagino que assim é que eu gostaria de ser recebido numa igreja, ou então na casa, se eu for na casa de algum de vocês. Como seria bom se alguém viesse me receber na porta, me abraçasse, me tratasse bem. Colocar-se no lugar do outro é uma condição
de a gente evoluir espiritualmente e a gente poder conviver com as diferenças que o outro traz. É difícil compreender o outro. Ainda aquela pessoa que mora com a gente na mesma casa, tem o mesmo sangue, é difícil compreender os sentimentos do outro. Quanto mais sentir os sentimentos do outro, é um esforço que a gente tem que fazer. Quando a mãe atropela o filho, a filha, a mãe está projetando nele, nela, os seus próprios sentimentos. E a mãe quer que o filho, a filha, faça aquilo que ela acha que é certo. É diferente quando a mãe se coloca no lugar do filho, da filha. É diferente quando o filho ou a filha se coloca no lugar da mãe, assim por diante. Misericórdia, estar no lugar do outro, compreender as razões do outro, sentir o sentimento do outro. Isso é um desafio, mas nos humaniza, faz com que o nosso espírito evolua. Grandes homens e mulheres da história, os santos, todos nós temos deles esta impressão de pessoas que sabiam ouvir, escutar o que o outro tinha para dizer. É assim que eu imagino Jesus, diante, por exemplo, da mulher flagrada em adultério, de um leproso, de um pecador público, e assim por diante. Imagino que Jesus os perdoasse, porque se colocava no lugar deles. Conhecer a história do outro, sentir a dor do outro, isso é um apelo. E por isso, esse dia da Divina Misericórdia, nós pedimos a Deus que nos ajude a ter esse sentimento, esse atributo, essa qualidade, essa virtude, de poder colocar o nosso coração junto do coração daquele que sofre. Nesses dias chamados pascais, como já lhes disse, serão 50 dias, nós ouviremos as leituras que vêm dos Atos dos Apóstolos por excelência e que contam para nós como a comunidade cristã teve o seu início, a sua gênese. Primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos dá um retrato da primeira comunidade cristã. E isso permanece para nós como um emblema. A primeira comunidade cristã permanece para nós como uma utopia, a qual nós estamos sempre querendo alcançar. Eles tinham o testemunho vivo dos apóstolos. E diz o livro chamado Atos dos Apóstolos que eles se reuniam constantemente para partir o pão. A nossa missa, ali está o embrião, o começo da nossa celebração eucarística. Eles se reuniam para partir o pão. Mas naquele tempo primitivo, não era esta hóstia pequenina que vocês recebem. Eles comiam verdadeiramente na ceia. Vinham à missa para comer de verdade. E havia pão mesmo, e havia vinho. E as pessoas comiam e bebiam. Havia todo o ritual, a proclamação da palavra, a reflexão, e então a partilha do pão. Mas aquela partilha, que nós chamamos de comunhão, era o reflexo daquilo que eles viviam no dia a dia. Eles partilhavam todas as coisas, e diz o livro que por isso não havia entre eles quem passasse necessidade, porque todos davam de si para que todos pudessem ter. É o primeiro testemunho da comunidade cristã, a partilha daquilo que se tem e daquilo que se é. E aí então eles podiam participar da mesa, da Eucaristia, da missa, onde o pão, que significa a totalidade daquilo que as pessoas podem construir, fazer, querer, o pão significa tudo isso. Isso era partilhado para eles. Hoje nós evoluímos de uma outra forma. A partilha se dá, por exemplo, na coleta que nós fazemos na missa, no dízimo que mensalmente a comunidade recolhe dos fiéis. A partilha se dá quando nós fazemos uma campanha
para alguma situação específica de necessitados. A partilha se dá no primeiro domingo do mês, quando a comunidade traz arroz, feijão, açúcar, sal, que depois será distribuído às pessoas que nos procuram todos os dias. E também a doação da vida se dá nos muitos testemunhos que os agentes pastorais, os voluntários dão na comunidade. As pessoas vêm aqui durante a semana participar das reuniões, da catequese. Os crismandos estão se preparando para receber o sacramento crisma. Todo mês nós temos batizados. E tudo isso as pessoas são preparadas. Tem muita gente, digamos assim, atuando nos bastidores para que a igreja continue a sua ação pastoral. Então as coisas evoluíram dessa forma, como nós conhecemos. O pão tornou-se aquela hóstia pequenina, que é um sinal da nossa comunhão. Já não é mais aquele pão que Jesus partia e dava na mão de cada um, mas é uma hóstia que significa comunhão. Por isso eu faço questão de consagrar num cálice grande o vinho, também numa âmbula grande as hóstias, e depois tirar para distribuir nos vários cálices, nas várias patenas, para que todos entendam que é o mesmo pão, que é o mesmo cálice. Nós partilhamos e comungamos da mesma fé. Mas hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, nos encontramos Jesus que pela primeira vez aparece aos seus discípulos. E eles estão reunidos no domingo, no dia do Senhor. E Jesus entra na sala chamada Cenáculo, onde eles estavam reunidos, mas escondidos, as portas fechadas, e mesmo assim Jesus entra. Para mim, este é um forte indício de que as nossas portas, as nossas igrejas, precisam manter as suas portas abertas. Nós precisamos olhar para fora. Nós precisamos cuidar das pessoas que nos procuram nas suas necessidades mais prementes. Nós não podemos ser uma comunidade fechada, que se compraz e se orgulha na sua própria beleza, na sua própria diversidade. Mas tudo aquilo que nós somos, que nós fazemos, precisa estar a serviço da sociedade, do mundo. Um dos motivos que desde que eu cheguei aqui, tenho pedido que a gente utilize a praça para fazer as nossas festas, não mais no salão. O salão para um número limitado de pessoas, e infelizmente nem todos são convidados. Às vezes a confraternização é só para os agentes pastorais, só para quem trabalha, os voluntários. Tenho feito esse esforço e graças a Deus a comunidade tem colaborado de usarmos a praça para as nossas festas, nosso café da manhã, nossa confraternização, porque na praça as pessoas que estão passando podem se aproximar de nós. Todas as vezes que fazemos uma festa na praça e damos alimento de graça, as pessoas ficam chocadas e elas telefonam aqui na igreja depois para saber por que nós fizemos isso. E vocês vão perceber, quem estiver servindo lá hoje também, muitos perguntam: quanto custa o café? Quanto custa o pão? Eu digo: não, é para você, de graça. É que nós estamos em festa, é Páscoa, é partilha, pode pegar quanto quiser. E sempre sobra. Cada um traz um pouco e nós compartilhamos. É uma educação. Nós estamos caminhando com as pessoas, mostrando um jeito diferente de ser, em que as pessoas sentem prazer em partilhar. Eu não sei se eu cometo uma infidelidade, uma inconfidência de dizer, mas tem essa família que prepara esses cupcakes que eu gosto tanto. E eles viajaram, eu fiquei preocupado, que pena, esse ano não vai ter. Mas aí agora chegaram, ficamos até as 3 da madrugada preparando os cupcakes. E eles usam chocolate belga, a família inteira participa, é uma festa para ser doada. É o melhor que eles têm para doar para as pessoas, para dar.
Esse é o princípio cristão da justiça. O mundo seria tão diferente se nós aprendêssemos essa lição do altar, da partilha, de sentir o outro, a dor do outro, a emoção do outro, de ter alegria em dar o melhor de si para que o outro possa ficar alegre. Vocês perceberão, os moradores de rua, como eles já se achegam a nós sem medo como antes faziam. Temos aqui a Carminha, a Cristiane, o Luiz e outros que estão se tornando nossos amigos, já não são mais agressivos, se sentem acolhidos na comunidade. Eles usam os nossos banheiros, tomam água no nosso bebedouro, a semana inteira eles transitam por aqui, descansam nos bancos da igreja, se sentem em casa, se sentem acolhidos, já não são mais violentos, não são mais agressivos, não nos veem mais como pessoas hostis, mas tudo é uma evolução. Tem que começar de algum lugar, tem que começar de nós. Por isso é que o cristianismo é a religião da liberdade. Cada um precisa dar a sua resposta pessoal, a sua adesão. Deus não força ninguém, Ele educa como uma mãe verdadeira, um pai verdadeiro que sente o sentimento dos seus filhos. Finalizo a nossa reflexão chamando a atenção para esse Tomé que todos os anos ouvimos dizer. Esse homem que nunca está presente quando a comunidade está reunida. Todo ano a gente escuta essa história, não é verdade? Onde estava Tomé? O que é que ele estava fazendo de tão importante naquele domingo à tarde que ele estava com a comunidade, junto com os outros? E depois chega cheio de vontade. Se eu não vir as marcas, mas onde é que ele estava? Domingo é o dia da comunidade, é o dia da fé. É quando nós olhamos para o transcendente, para o que está além do nosso alcance. Por isso é preciso reunir-se e a gente abre mão de outra coisa. Chegou visita em casa, convida para vir na missa, sem comparações bobas, mas eu tenho certeza, se chegar visita na casa de um evangélico na hora do culto, ele leva a pessoa para a igreja dele. Quando o rapaz começa a namorar uma menina evangélica, ele some da igreja, vai no culto com a moça. Eles não têm vergonha, dizem, não, vamos conhecer o pastor, vamos na minha igreja. E agora uma coisa que me deixa muito triste, e eu já falei com algumas pessoas aqui, eu digo, onde está a sua mãe? Cadê a vozinha que não veio hoje? Ah, é Páscoa, ficou em casa preparando o almoço. Oh, que negócio é esse? Domingo é o dia da libertação. Paga o almoço para sua mãe. Prepara antes, faz churrasco. Mas não troca a missa, não deixa de vir na igreja. É aqui que a gente deve aprender a solidariedade, quando a gente olha para o transcendente, para o que está além, e a gente é capaz de relevar, deixar de lado pequenas diferenças, rixas, competições, vaidades, invejas, porque nós temos algo maior, mais brilhante, mais extraordinário. Nós temos o louvor a Deus que nos criou e que pode dar para nós o sentido da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.